Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de Cristo, amém, queridos? Graças a Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor esse sábado, para a glória de Deus, em nome de Jesus, agradecendo a Ele pela graça de podermos estar aqui mais uma vez, podendo falar do amor dEle, do reino dEle e da palavra dEle, amém? Isso é motivo de nós glorificarmos e de nós exaltar o nome santo e precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, palavra de defesa, amém? Tem defensoria dos céus para você. Quem é que está te acusando? Tem alguém sendo injustiçado, acusado, alguém que está se sentindo acusado, acuado por palavras ou atitudes, se sentindo injusto. Eu fui injustiçado, né? Alguém se levantou contra mim com uma injustiça. Não é justo o que aconteceu comigo. Não é justo o que está acontecendo. E o Senhor diz para você, você tem um advogado. Quando nós temos uma causa e não sabemos como lidar com ela, precisamos procurar um advogado, precisamos procurar alguém entendido, inteirado do assunto para nos defender. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nesse dia de hoje, amém? Romanos 8:33 diz assim a palavra do Senhor: quem tentará acusações contra os escolhidos, contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E é uma afirmação muito forte. Quem é que está se levantando contra você? Quem é que está se levantando contra os meus escolhidos? Sou eu quem o justifico. Está falando da pessoa de Deus. Eu já absorvi, eu já sentenciei essa causa como ganha. Eu já coloquei um selo de aprovado. Quando se fala de escolhido, quando se fala de eleitos, fala de alguém que já ganhou. E eu queria que você entendesse isso nesse dia de hoje. Você não vai ganhar essa causa. Você já ganhou. Só que o inimigo, ele recorre. Satanás, ele não aceita perder. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ficar recorrendo. Por que essa pessoa ela melhora um pouco, depois ela se torna reincidente na mesma infração, no mesmo pecado? Parece que eu ganhei a causa e agora o marido está atribulado de novo. É Satanás recorrendo. Ele está recorrendo no tribunal celestial para ver se ele consegue ganhar essa causa. Só que Deus está falando, olha, Satanás, essa causa já está ganha. Eles já são os meus escolhidos. Eles já são eleitos meus. Não adianta você fazer nada contra essa pessoa, porque eu já a elegi. Eles só estão esperando ocupar o lugar dele, mas eles já são eleitos. Eles já ganharam essa batalha. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabe quando Deus traz uma palavra assim, meu coração fica mas tão cheio de alegria, porque o inimigo, ele não vale nada. E ele acaba induzindo a mente de algumas pessoas. Ele acaba confundindo a mente de algumas pessoas. E tem pessoas aqui confusas de alma, achando que ainda está em um tribunal, ainda está em juízo, e você não está mais em juízo, você já ganhou essa batalha, você já ganhou essa guerra, em nome de Jesus. Quem é que está tentando acusações contra os meus escolhidos? O Senhor fala para você, sou eu quem te justifico. Você não precisa fazer mais nada, você precisa agir como eleito, você não precisa agir como candidato, você não precisa agir, você não precisa fazer campanha. Você já ganhou. Haja como eleito. Haja como escolhido. Se coloque no seu lugar. Se posicione diante de Deus. Você já ganhou. Você já ganhou. Olha o que diz aqui Apocalipse 12:10. Diz que o diabo, ele sempre vai reivindicar. Não é assim quando alguém está insatisfeito? A pessoa foi a júri, foi a tribunal, levou as acusações, a testemunha de acusação, que é Satanás, levou lá as acusações, só que o advogado de defesa, Yeshua, Jesus, foi lá e trouxe os argumentos necessários para provar de que esses que estão sendo acusados
já foram perdoados e ele trouxe a purificação, ele pagou a dívida, ele pagou a fiança, sua fiança, nossa fiança, e ele nos elegeu. Pronto, você está limpo, você está livre agora. Só que Satanás, ele recorre o tempo todo. Satanás recorre contra o teu casamento, Satanás recorre contra os teus filhos, Satanás recorre contra a tua vida espiritual, Satanás recorre contra a tua vaga no céu, teu lugar no céu, recorre contra a sua salvação. Ele recorre, ele está sempre recorrendo. E aí o que acontece? Quando ele está recorrendo, aí você está se comportando como uma pessoa que está sendo ainda, que foi levada a júri. E o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje? O que Deus está dizendo para nós nesse dia de hoje, nesse sábado? Que você não está mais no tribunal. Essa sentença já foi dada, mas não foi uma sentença de acusação. O parecer já foi dado, o julgamento já acabou para você, porque você foi absolvido, você tem um advogado. E quando Satanás recorrer, você não precisa ir lá no tribunal. O próprio advogado fiel, ele vai lá te defender. Mas por que eu estou ainda no mundo e eu estou tendo essas aflições? Porque Satanás, ele está recorrendo para te acusar, para dizer para o justo juiz de que você não é digno dessa aprovação que você recebeu. Ele só está te acusando, ele só está recorrendo. Apocalipse 12:10. Oh, Jesus lindo. Por isso, Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusavam dia e noite. Então, o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje? Satanás, ele não está satisfeito, ele nunca ficou satisfeito em saber que você já ganhou a batalha, que você já ganhou a guerra, que você já é eleito. Se comporte como alguém que já é eleito. Você não é candidato aos céus. Você é eleito de Deus, você já ganhou essa batalha. Só que o perdedor, o mentiroso, o tinhoso, o depravado, o adversário de nossas almas, ele não está satisfeito em saber que você já é eleito. Ele está reivindicando. E aqui na palavra de Deus fala, em Apocalipse 12:10, que o reino do Cristo é chegado. E uma vez que o reino do Cristo é chegado, o acusador é derrubado. Então, quando você começa... Gente, isso é muito forte. Quando você começa a viver o reino de Deus, o anticristo, o acusador de nossas almas, ele é derrubado. Ele não tem mais poder sobre você. Mas você precisa viver o reino de Deus. Você precisa viver o reino de Deus. E o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, dia e noite, até enquanto a gente está dormindo, ele está nos acusando. Ele está se levantando contra nós. Mas isso chama-se reivindicação de território. Está reivindicando território. Eu quero, porque eu quero o lugar dessa mulher, eu quero o lugar desse homem, eu quero o lugar desse marido, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí ele começa a remanejar você para um lugar que você não tem direito, para te acusar, para te enfraquecer. Ele começa a armar emboscada contra você. Mas isso aí é uma reivindicação do inferno. Por quê? João 8:44, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha o que diz João 8:44. Vós tende por pai o diabo, e quereis santificar, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala o que lhes é próprio, porque é o mentiroso, é o pai da mentira. Então, o que Satanás ele faz? Ele pega a pessoa, o eleito, o santo. Santo é separado, tá bom? Santo quer dizer que você ainda é sujo, mas você está separado para ser limpo. Sabe quando você pega o roupeiro de roupa suja?
Você pega todo tipo de roupa sua durante a semana que você usou e você coloca dentro do roupeiro, do cesto de roupa suja. Mas quando você vai para a máquina, para o tanquinho, para a lavanderia lavar, o que você faz? Você separa para lavar. Então, santo, a palavra santo quer dizer separado. Olha, essa roupa aqui está separada para lavar, mas ela está suja ainda. Então, santo é separado. Mesmo sujo, seja separado. Por quê? Porque uma vez que você é separado, mesmo sendo sujo, você está sendo separado com o objetivo para ser limpo. E uma vez que você é separado, uma vez que você é santo, você passa pelo processo de lavagem espiritual, que é a santificação, é o processo de purificação do homem. Então nós somos santos, nós não somos limpos, nós estamos em um processo de santificação, nós estamos sendo lavados, mas um dia seremos totalmente purificados e aí estaremos de volta no nosso lugar de direito. Nossa, isso é maravilhoso, isso é muito lindo do Senhor. Então o Senhor diz para você nesse dia de hoje que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é homicida, ele é mentiroso. Desde o princípio de todas as coisas ele é mentiroso. Ele auto se corrompeu, ele é um corrompido, ele é um mentiroso. E por isso ele está se levantando contra você. Ele está se levantando contra você para te acusar. Mas, pastora, parece tão real o que está acontecendo. Isso é só uma alusão do inferno. Isso é mentira de Satanás. Isso é só uma reivindicação de território. Essa acusação, esses levantes, essa mudança no comportamento das pessoas, isso é o diabo, isso é Satanás. Ele não aceita que você é um eleito de Deus. Ele só está te acusando. Mas eu já estava quase me deixando levar. Não se leve, não. Não se deixe levar pelas mentiras dele, não. Ele é o nosso acusador, ele é o mentiroso, ele é o fracassado, ele é o derrotado. Assim como você, olha, preste bastante atenção no que o Senhor está dizendo para nós nesse dia de hoje. Assim como você, assim como nós já somos eleitos de Deus, assim como nós já fomos absorvidos por Deus, assim como Ele já nos purificou e o nosso lugar de direito é o céu de glória, e da mesma forma o parecer de Satanás já foi dado. Ele já foi condenado. Como que alguém que é condenado pode reivindicar território para absorção? O condenado, ele só espera agora o juízo, a sentença dele, o cumprir da pena dele. Então Satanás, ele sabe o que o reserva e por isso ele não está satisfeito. Então o que ele faz? Eu vou fazer de tudo para que aqueles que receberam a absorção do Todo-Poderoso façam coisas de acordo com as minhas mentiras, de acordo com o que eu tenho apresentado para eles, para que eles percam esse lugar que eles já conquistaram, né, pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e uma vez que eles percam, eles passem a pagar no fogo eterno juntamente com ele. Então tome bastante cuidado com as acusações de Satanás, porque isso aí é só uma reivindicação de território. Você tem um advogado. Então, você que está passando por dificuldade no casamento, por mudança de comportamento do seu companheiro, da sua companheira, não entre no jogo dele. Isso é só uma reivindicação de Satanás. Ore por esta pessoa que está do seu lado. Peça ao Espírito Santo para ajudar ele a ver a verdade, não só a mentira. E comece a viver uma vida digna de quem tem um advogado. E a sua causa está nas mãos do meu advogado. Você não está preocupado? Não, ele é muito competente. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu um cliente. Ele nunca perdeu. Nunca. Ele dá vida. Ele dá vida por suas causas. Ele deu a vida. Ele já provou isso para mim. Mas você não está preocupado? Não, não estou preocupada não. Está nas mãos dele e ele é o melhor de todos. Ele é o meu advogado fiel. Porque a minha causa é dele. Se ele jamais fará com que eu perca. E é impossível perder, porque ele não perde batalha.
E, gente, isso é muito forte. Ele não perde batalha. E o que Deus quer de mim nesse sábado, pastora? O que Deus está pedindo de mim? Se comporte como alguém que já ganhou a batalha. Por que você está se comportando como alguém que está em tribunal? Você já ganhou essa guerra, você já ganhou essa batalha. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você tem um advogado no céu. O diabo vai com as acusações, como diz lá Apocalipse 12:10, mas o advogado fala, é mentira, meu pai. Você é um mentiroso. Desde o princípio ele é um mentiroso. O diabo vai acusar você com coisas humanas. E Deus nunca viveu a humanidade. Jesus viveu a humanidade. Então Deus sabe da humanidade através de Jesus. E aí Jesus expressa, o mundo é assim, meu pai. Eu estive lá. Quando ele leva uma acusação, falando da humanidade do homem, Jesus tasca na frente, assim, se põe na frente e fala assim, ele está falando de algo que ele nem vive, ele não viveu a humanidade das pessoas. Ele não viveu, ele não sabe o que é estar no mundo. O mundo é cruel, meu pai. O mundo é um lugar terrível. As tentações que o mundo traz contra os seres humanos é deprimente. Eu sei o que essa pessoa está passando e eu quero defender ela agora. Não estou falando de pecado não, queridos. Não estou falando de pecado não, porque para pecado não tem justificativa. Estou falando de tentação, de acusação. Estou falando de momentos que você tem que liberar perdão e você está se esforçando para liberar perdão. Estou falando de momentos que você tem que tolerar algumas pessoas que você fala, olha, o que eu queria de verdade era botar essa pessoa para ir lá para o sul de Minas, para bem longe de mim. E o Espírito Santo fala, perdoe, perdoe. Perdoai os nossos devedores, assim como nós o perdoamos, perdoe. Estou falando de perdão, estou falando de tolerância, estou falando de viver a dois, meu pai. Viver a dois na terra não é fácil, porque a mente das pessoas são individuais e você tem que unir a sua mente com a do outro. Eu defendo. Quantas das vezes Satanás leva até Deus acusações contra o seu casamento? Quantas das vezes Satanás leva acusações a Deus contra a sua criação dos seus filhos? Quantas das vezes Satanás leva acusações a Deus ao teu respeito em relação ao seu companheirismo com as pessoas? A sua tolerância com as pessoas? Quantas das vezes ele te acusa porque você não orou 3 vezes ao dia? Olha lá, diz que é crente, diz que serve ao Senhor, mas nem orou nem um dia durante o dia. Olha lá, tá falando mal de um, falando mal do outro, sabe quantas das vezes ele coloca trabalhos em fado, proposital, para você não conseguir dar conta do dia, e depois que isso acontecer, enquanto você vai repousar sem orar, aí ele vai falar, ó, deitou e não orou. E diz que é teu amigo. Nunca vi dizer um negócio desse. É amigo e não fala um com o outro. Nem lê a tua palavra. E diz que é teu servo. Mas não sabendo que tudo isso atribui ao dia difícil, em que ele colocou tropeços, laços e embaraços contra você. Mas Jesus, ele fala assim, eu sou o advogado dessas pessoas. E dentro desse processo, eu já os absorvi. E eles não têm culpa alguma. Eu estou aqui para defendê-los. Isso é muito maravilhoso de Deus para a tua vida nesse dia de hoje. De todas as suas acusações que Satanás está te acusando, seja ela em qualquer âmbito da tua vida, você tem um advogado. Então, se comporte como alguém que tem um advogado. Pare de pegar prova com a mão, pare de pegar situações que você não pode lidar. Você não vai vencer. Você já venceu. Se comporte como alguém eleito de Deus. Se ponha no seu lugar de direito. Ele já venceu por nós. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra linda. Muito linda.
que o diabo fez de tudo para não chegar aos teus ouvidos nesse dia de hoje. Você não faz ideia quantas lutas para que essa palavra não fosse ministrada no teu coração nesse dia de hoje. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus é maior de todas as coisas em nossas vidas. Amém, queridos? Graças a Deus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra linda e maravilhosa que o Senhor trouxe ao nosso coração neste dia de hoje. Muito obrigado, Jesus. Deus, eu abençoo cada vida que me acompanha aqui, os de perto, os de longe. Meu Deus amado e querido, aqueles que estão em outro país, que a graça e a glória, o poder e a unção de Deus o acompanhe, Senhor. Faça, meu Deus amado, a tua palavra circular aos 4 cantos desta terra, Senhor. Deus, eu oro, Senhor Jesus, para que o evangelho da graça alcance cada coração e que essas pessoas entendam que ela não está só. Ela tem um Deus poderoso na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, você que crê daí diz amém. Eu creio e eu tomo posse. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom.